Alô, você ligado no Debate Rafa, quarta-feira de Copa do Brasil, quarta-feira de Réveillon. Feliz 2020 para você aí, para todos nós torcedores do Tricolor Paulista. Primeiro, um agradecimento a todos que gastam um tempo vindo ouvir minha humilde opinião. E o que ninguém é dono da verdade, ninguém tem todas as respostas. É claro que nós torcedores acabamos discutindo para saber qual que é a melhor solução. Cada um tem mil ideias, a gente acaba discutindo preferências, onde na realidade todos nós só queríamos ser campeões e comemorar juntos aí títulos, coisas que não acontecem há muito tempo. É uma postura vencedora que não acontece há muito tempo. Que claro, teve alguns espasmos ao longo dessa década, mas de uma forma muito pequena comparado ao que a história do São Paulo Futebol Clube foi durante esses 89 anos de vida, desde 1930, essa maior crise, a pior crise da história, uma crise de identidade, uma crise de postura, uma crise de vanguarda, um clube que foi exemplo e vanguardista, teve presidente renunciando por corrupção, tem time brigando para não cair de divisão. Então é uma situação super delicada e são anos e anos com muitos erros de planejamento. Os jogadores saem do São Paulo e acabam sendo campeões em outros lugares. E a questão não é dinheiro, os outros clubes também devem. O Cruzeiro, por exemplo, deve quase meio bilhão e foi bicampeão da Copa do Brasil. O Corinthians deve muito dinheiro e vende título após título ao longo das últimas décadas. O Palmeiras, sim, hoje, claro, nadando em dinheiro, também 2 títulos brasileiros, um da Copa do Brasil em 4 anos e um vice-campeonato. O Flamengo campeão carioca, ainda não foi campeão de nada muito grande nos últimos anos, mas é uma questão de tempo aí. O Grêmio campeão da Libertadores, o Santos também ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, nadou de braçada no Campeonato Paulista. E o São Paulo misera um título continental, um título importante, apesar das brincadeiras dos rivais por não ter tido o segundo tempo, mas foi um título importante. Mas é muito pouco. A gente teve algumas situações que a gente bateu no quase, e a questão do quase e de não chegar mais vezes está totalmente vinculada à falta de planejamento e gestão do clube como um todo e do departamento de futebol. E eu falei nos últimos vídeos da gente olhar o passado para planejar o futuro, de ser vanguardista, de buscar e tentar dar 10 passos à frente para tentar alcançar os rivais, e que os jovens eram a esperança. Mas isso precisa ser mudado na prática, né? O time, por exemplo, melhorou com Mancini, com Luan Lisiero, Igor Gomes, Everton Felipe e Anthony. E com o Cuca esse time não voltou mais a acontecer por algum motivo. Jogadores que recebem mais paciência da torcida e da comissão técnica que outros. E aí podemos citar o próprio Pato, podemos citar o Hernanes, podemos citar diversos outros, o próprio Arboleda. E a torcida e a comissão técnica não tiveram paciência com outros jogadores, como Anderson Martins, como Everton Felipe. Então fica uma situação meio delicada, porque se olhar o desempenho cru, olhando individualmente cada jogador, o jeito como domina a bola, toca, passa, aparece, tenta proteger, como não se esconde pro jogo, alguns dos nomes que eu citei que foram aí muito criticados pela torcida e pela comissão técnica foram melhores do que outros que são um pouco protegidos. E aí eu acho que hoje, que é uma virada de ano pro torcedor São Paulino e pro São Paulo, que de verdade pode até se recuperar e por uma junção de fatores acabar brigando por um G6 ou ir para a Sul-Americana ainda no Campeonato Brasileiro, com o Pablo voltando, talvez contrate mais um centroavante aí, o Dineno vindo da Colômbia, podendo negociar um zagueiro e talvez trazer um meia, vender mais alguém. Talvez o São Paulo consiga brigar aí por um G6, ou se alguém do G6 for campeão da Copa do Brasil, um G7, por que não? E se alguém for campeão da Libertadores, vira um G8. Então, claro, conversando até com um amigo pouco depois do jogo, claro que não, seria impossível o São Paulo, com a quantidade de jogadores que tem,
e com a qualidade de algum deles tentar brigar pelos 6 primeiros, 8 primeiros lugares do campeonato. Não é o cenário de hoje, o time de hoje brigaria lá embaixo, mas tem Copa do Mundo, tem parada, tem tudo, mas o problema é muito mais em cima ou mais embaixo, como preferirem. O problema é muito maior. A gente tem que tomar cuidado de posicionar algumas opiniões, porque a galera se machuca muito. Tem fã-clube de muito jogador, tem fã-clube de diretor, tem fã-clube de estádio. São Paulo já foi campeão sem o Morumbi, São Paulo já foi campeão com o Morumbi, São Paulo já foi campeão com alguns jogadores, já foi campeão com outros jogadores. A torcida gritava que ia ser campeão sem o Kaká e o São Paulo foi campeão do mundo sem o Kaká. O torcedor do São Paulo chamou o Luiz Fabiano de pipoqueiro num ano, o São Paulo foi campeão do mundo com o Luizão no outro. Assim como o São Paulino também execrou o Michael, que foi campeão da Libertadores depois. A torcida erra, a torcida acerta. E a diretoria precisa ser um pouco mais racional e menos passional. E fica nítido que a chegada de Hernanes e Pato foram por motivos emocionais e não racionais. Especialmente o Hernanes, que no final de carreira hoje não jogaria em nenhum clube de ponta do futebol brasileiro de titular. Não jogaria no Flamengo, não jogaria no Grêmio, não jogaria no Palmeiras, não jogaria no Cruzeiro, não jogaria no Corinthians. Eu acho que isso é um sinal de alerta. Então, de verdade, a gente tem que ter um debate um pouco mais profundo e delicado sobre assuntos que, ou por mítica, ou por tradição, não gostaria de tocar no assunto. Então, o como nós fazemos a gestão do clube como um todo. Eu digo nós, torcida, mas presidente, diretoria. Como que é feito toda a negociação de marketing, exposição da marca, e como que isso é imposto ao mercado, como pode transformar um clube de futebol numa potência, não só no Brasil como no exterior. Como os contratos são negociados com relação a isso. Toda a parte de comunicação, toda a parte de planejamento estratégico, passando por todos os valores da companhia. Tratar o São Paulo como uma empresa que busca o resultado como título, enquanto ninguém oferece para comprar o São Paulo, coisa que não deve acontecer. Então tem que realmente tratar de fato como uma empresa e buscar resultado. Quem estiver em cima do corpo diretivo, conselho deliberativo e presidência, pensar numa empresa que dê lucro, que seja autossustentável e que dê lucro. Esse é a cabeça que a galera tem que ter ali em cima. É o primeiro ponto. E a diretoria de futebol tem que se comprometer a entregar a segunda parte, que são os resultados esportivos. Coisa que tem faltado há muito tempo. Eu não consegui enxergar que o Leco seja um mau gestor no geral, mas ele é um gestor apaixonado, que já fez muitas loucuras pelo clube. O São Paulo pagou muito pouco da dívida em 2018 porque ele gastou muito em contratação também. Então, até nesse ponto de você ter uma gestão mais conservadora, como até foi do Bandeira de Melo no Flamengo por algum período, o Leco não conseguiu cumprir a risca. Então, o São Paulo precisa pensar e discutir o como gerir o clube. Talvez uma separação do clube social com o clube de futebol. Se não for possível, talvez atrair mais associados do clube visando o envolvimento com o futebol. E aí são pessoas de bem, pessoas de mercado que gostariam de apoiar e trabalhar em cima disso. Hoje o título do São Paulo é caríssimo, então a torcida do São Paulo nunca pôde adentrar muito ao clube para ajudar, como em outras agremiações aconteceram, como Palmeiras e Corinthians, por exemplo. E a diretoria tem que pensar um pouco com mais razão e ser audacioso, vanguardista na gestão do futebol. E aí tem que analisar o CT, que hoje, de verdade, dos grandes é o menos moderno. O CT do Santos já é melhor há algum tempo, tem hotel individual, apartamento individual para os jogadores. O do Corinthians está muito bem moderno, o novo que eles estrearam. O do Palmeiras nem se fale, depois da reforma que a W Torre fez na academia de futebol. O Flamengo também estreou, então o São Paulo ficou muito para trás. O São Paulo, que era vanguardista nisso, ficou muito para trás e nada foi feito. Foram feitos alguns penduricalhos no CT da Barra Funda e isso pouco foi feito. Talvez fazer uma cidade São Paulo Futebol Clube
assim como o Milan fez fora de Milão, onde tem todas as categorias de base do clube e tudo mais, ou o Real Madrid, que tem a cidade de Real Madrid. Então o São Paulo precisa pensar em toda a sua infraestrutura, e que também envolve aí o Morumbi. Ah, claro, se tivesse um time tão vencedor hoje como o Flamengo, ia ganhar no Morumbi, ia. Não tem, ia ganhar no Morumbi, e o problema não é o estádio em si hoje com relação a isso. Eu vi uma notícia ontem, por exemplo, que vai muito de encontro do que eu penso. O River sabe que o Monumental de Núñez, do jeito que é hoje, tem uma expectativa de vida de 10 anos mais. E depois precisa ser discutido. E aí isso precisa ser discutido porque não porque por ter um estádio novo, por ter como gerar mais receita com o estádio. O estádio hoje, o Morumbi, não está preparado para gerar mais receita, tanto no pré-jogo como no pós-jogo, quanto durante a semana. O acesso ao Morumbi foi melhorado com o metrô, mas se você olhar, os acessos às arquibancadas ainda são precários, as pessoas demoram muito para entrar e para sair do estádio, as ruas são estreitas, os acessos da arquibancada são poucos para a quantidade de pessoas que existem. É um estádio difícil de você ir. Todos os torcedores de São Paulo são apaixonados pelo estádio, mas existem assuntos delicados que precisam ser tratados e discutidos. A gente tem que olhar para o passado sobre o ser vanguardista, de como atuar, quais são nossos valores, o que é ser São Paulo Futebol Clube, nesse sentido. Não se apegar a jogadores do passado que ainda estão em atividade, que não podem trazer o resultado do passado, ou de infraestruturas do passado que talvez não tenham hoje mais o resultado esperado. Então, na minha visão, tem um trabalho muito grande e delicado que eu vejo que não será tratado por ninguém, e não vejo interesse público em ser discutido em alguns assuntos, passando pelo CT, passando pela gestão da categoria de base, passando pelo estádio do Morumbi, passando pelos jogadores, passando pelo elenco e comissão técnica. E claro, na reavaliação dos perfis de jogadores que o São Paulo contrata. Que hoje o São Paulo é o que menos joga, é o que mais cansa, é o que mais se machuca. E não é só culpa do Carlinhos Neves, é o perfil dos jogadores que a gente contrata. É o Hernanes acima dos 30 e poucos anos, é o Nenê acima dos 30 e poucos anos, o Hudson, que já tem uma idade que não é nem um jovenzinho, mas cansa rápido também. É o Pato, que chegou da China, e lá o futebol é outro nível. Então, o perfil dos jogadores que a gente contrata é diferente dos demais. Então a gente precisa olhar um pouco pro lado, trazer jogadores vencedores e ser audacioso. Tentar ser audacioso para poder fazer vencer. Hoje não tem nota para ninguém. Eu acho que o São Paulo tá perdido. A deriva, o time tá perdido, o Cuca tá perdido. Eu acho que não faltou vontade, faltou qualidade e organização. Nota zero para todos. O ano acabou. Talvez o ano só não acabe se for brigar para não cair, ou acabe brigando aí por um G6 ou G7, como eu falei. Mas de fato o ano acabou. Mais um ano perdido, mais dinheiro jogado fora. Mais dinheiro jogado fora. E é isso, beleza? Eu agradeço a todos aí pelo tempo desprendido. Não é fácil gravar um vídeo, quase não gravei o vídeo de hoje. Mas se ao menos uma pessoa assistir e tentar entender o que eu disse, e claro, respeitar, podendo discordar, como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu já vou ficar agradecido. E eu acho que a gente precisa começar a pensar em coisas um pouco mais um pouco mais delicadas, que o torcedor não gosta de pensar. Beleza, galera? Um grande abraço, tamo junto. Vamos ver agora como vem essa recuperação contra o Cruzeiro. Já são 3 jogos sem marcar gols, né? 4 na realidade, um contra o Bahia, um contra o Corinthians e outros 2 contra o Bahia da Copa do Brasil. E o último gol foi do Hernanes, numa bola bal batida contra o Fortaleza, onde o Fortaleza jogou melhor e teve mais chance para fazer o gol. Vamos lá, um grande abraço a todos, tamo junto, valeu.